Vazou. A cirurgia de Natal não foi drama humano, foi cálculo político. E os próprios médicos desmontaram o teatrinho. Natal, hospital de luxo em Brasília, coletiva marcada, câmera ligada. De um lado, médicos descrevendo um procedimento simples, controlado, sem risco grave. Do outro, a máquina bolsonarista tentando vender sofrimento extremo, como se o país tivesse que parar e pedir desculpa. Mas tem um detalhe que muda tudo. Os próprios médicos confirmaram que Bolsonaro está bem, consciente, orientado, com previsão clara de alta. E é aqui que a narrativa vira. Porque quando a saúde deixa de ser problema, sobra só uma coisa: política. E política rasteira. O bolsonarismo tentou mais uma vez. Tentou usar hospital como palanque, jaleco como escudo e soluço como álibi político. Só que dessa vez, exagerou tanto que a farsa vazou antes mesmo da alta. Jair Bolsonaro, que nunca foi ex-atleta, mas sempre posou de fortão, resolveu transformar um bloqueio de nervo frênico, procedimento conhecido, localizado, com anestesia local, em espetáculo nacional. Drama, postagem da Michele, clima de comoção forçada. Mas o que ninguém esperava era que os próprios médicos desmontassem o roteiro ao vivo. Os médicos foram claros, tentaram tratamento clínico, não funcionou como o esperado. Optaram por um procedimento padrão, feito com ultrassom, de um lado só, justamente para evitar qualquer risco. Nada de emergência, nada de quadro grave, nada de situação limite. Bolsonaro dormiu mal, ficou incomodado. E só. Resultado? Procedimento bem-sucedido, paciente consciente, alimentação liberada, previsão de alta definida. Isso não é martírio, isso é rotina hospitalar. Mas para quem vive de vitimização, rotina não rende engajamento. E é aqui que a trama fica política. Porque a defesa pediu cirurgia. O Supremo autorizou. O procedimento ocorreu. Agora, com os médicos dizendo que ele está bem, o roteiro da prisão domiciliar começa a desmoronar. O bolsonarismo queria empurrar a ideia de fragilidade extrema, de um homem incapaz até de responder pelos próprios atos. Só que a medicina não colaborou. E sem laudo dramático, não existe choro jurídico que segure. Mas tem um detalhe ainda mais indigesto para a base radical. Direitos humanos nunca foram pauta quando se tratava de outros presos. Para o bolsonarismo, cadeia sempre foi Hotel 5 estrelas, desde que não fosse para eles. Quando é com o líder, vira clamor humanitário. Quando é com o resto do sistema prisional, silêncio, desprezo e deboche. Essa hipocrisia não cola mais. Enquanto isso, Bolsonaro, internado, decide fazer política. Em carta, confirma o filho Flávio como pré-candidato à presidência. Olha o símbolo. O pai hospitalizado, mas articulando sucessão, tentando manter o clã relevante. Não é despedida, é cálculo. Não é fragilidade, é manobra. E o discurso é o mesmo de sempre. Injustiça, perseguição, missão divina, sacrifício pessoal. A diferença é que agora os números não ajudam. Pesquisas mostram Lula à frente, em praticamente todos os cenários. Flávio só aparece competitivo em nichos muito específicos, como jovens mais novos e parte do eleitorado evangélico. No geral, perde. E perde feio. Mas o bolsonarismo precisa manter a chama acesa, mesmo que seja à base de hospitalização dramatizada. O deputado Sóstenes Cavalcante aparece explicando quase R$500 mil em dinheiro vivo encontrado pela Polícia Federal. A versão? Venda de imóvel, pagamento à vista em espécie? Um roteiro tão frágil que nem comentaristas conservadores engoliram. Quando até aliados dizem que é preciso ser muito inocente para acreditar, o problema não é narrativa da esquerda, é falta de credibilidade. Perceba o padrão. Sempre há uma história improvisada, um vídeo explicativo, uma tentativa de inverter o ônus da prova. Mas a cada novo episódio, a estrutura fica mais rachada. E o hospital, que deveria ser espaço de cuidado, virou cenário de disputa política. Só que dessa vez, os fatos atrapalharam.
Os médicos disseram o que disseram. Bolsonaro está bem. O procedimento foi controlado. A alta está prevista. Não há drama clínico que justifique adiamento eterno de responsabilidades legais. E é isso que incomoda os filhos, não a dor do pai. O medo nunca foi da cirurgia. Sempre foi da justiça. Enquanto isso, o Brasil segue. Com Luiz Inácio Lula da Silva fazendo política externa, reconstruindo pontes, lidando com o mundo real. Sem teatrinho, sem soluço, sem live hospitalar. Governar, ao contrário do que o bolsonarismo acredita, não é performance. É trabalho. E é aqui que a história fecha. A farsa não caiu porque a esquerda gritou. Caiu porque a medicina falou. Caiu porque os fatos não sustentaram o roteiro. Caiu porque o país está cansado de mimimi seletivo. Hospital não é bunker político. Jaleco não é salvo-conduto. E cirurgia não apaga a responsabilidade. O ministro Dias Toffoli decidiu ir até o fim e rejeitou o recurso apresentado pelo Banco Central que tentava adiar ou esclarecer a acareação marcada para a próxima terça-feira, dia 30, em pleno recesso do Judiciário. A audiência vai colocar frente a frente o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos, e o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa. O Banco Central alegou risco de armadilhas processuais e disse que não estava se recusando a cumprir a decisão, apenas pedindo esclarecimentos sobre a urgência da acareação. Mas Toffoli foi categórico. Segundo o ministro, o pedido não se sustenta porque nem o BC, nem seu diretor são investigados formalmente. Ainda assim, ele deixou claro que a participação da autoridade monetária é essencial para esclarecer os fatos, justamente porque a investigação envolve a atuação do órgão regulador. Toffoli destacou que o caso apura negociações envolvendo a cessão de títulos entre instituições financeiras sob a supervisão legal do Banco Central. Por isso, ouvir o regulador diretamente, inclusive em acareação com os investigados, é considerado fundamental para confrontar versões contraditórias. A acareação faz parte da investigação sobre um esquema que, segundo a Polícia Federal, pode ter movimentado até 12 bilhões de reais. O Banco Master teria emitido títulos com promessa de retorno muito acima do mercado, algo considerado irreal pelas autoridades. Há indícios de envolvimento de dirigentes do BRB, e uma tentativa de compra do Master pelo Banco Público chegou a ser barrada pelo próprio Banco Central. O recado do Supremo é claro. O caso não será empurrado com a barriga. Quando há suspeita de fraude bilionária no sistema financeiro, nem o recesso nem o peso das instituições vão impedir o avanço das investigações. Se você também acha que o hospital não é palanque, deixa o like e comenta.